até aqui, podemos dizer Ebenezer. Senhor, não tem sido fácil chegar até aqui, Senhor, só por graça e por misericórdia, porque não é pelo esforço humano, não é para aquele que quer, nem o que corre, mas é para aquele de quem Deus se compadece e dá de graça essa revelação. Então nós sabemos que fomos escolhidos como que a dedo, Senhor, por Ti mesmo, meu Pai. E agora, meu Pai, nós queremos valorizar isso, meu Deus, valorizando cada segundo de tempo que temos na Tua presença, Senhor. O Senhor nos deu maravilhosos hinos de Sião, o Senhor nos deu palavras de oração, Senhor. E creio que até aqui, Senhor, Satanás já está em fuga, Senhor, em estado de fuga, porque não é ambiente para ele, meu Pai. Amém. E agora, Senhor, estamos prontos, dispostos a receber também a palavra que Tu tens para nós nesta noite, meu Pai. Lembrando que estamos em um momento, ó Pai, tão especial, onde estamos na iminência, Senhor, de passarmos pela transformação de corpos, que está programada, Senhor, desde antes da fundação do mundo. E o Senhor tanto programou isto, como o Senhor também predestinou pessoas para cumprir esse propósito, para o Senhor cumprir isso em nós. Pai amado, estamos aqui como cumprimento das profecias, cumprimento das Sagradas Escrituras, meu Pai. Obrigado, ó Pai, por esse privilégio tão tremendo. E nesse instante que estaremos lendo, meditando na Tua palavra, dá-nos, ó Pai, um espírito de mansidão, de quietude, Senhor, que possamos permanecer quietos na Tua presença, enquanto o Senhor fale conosco. Amém. E o Senhor nos molda, ó Pai, segundo a Tua vontade, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos todas estas bênçãos e agradecemos. Amém. 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 Congregação presente, nós já vamos ler, irmãos, para ganhar tempo. Peço que coloque no slide, por gentileza, Efésios capítulo 6. Nós vamos ler essa escritura assim, juntos. Depois nós vamos ler outras, mas aí a congregação estará sentada. Efésios capítulo 6, verso 1. Leremos até o verso 4 somente. E depois teremos, como já disse, outras escrituras. E a congregação estará acompanhando dos seus assentos. Neste momento, vocês aqui de pé, em reverência à presença do nosso Deus. Vamos ler então. Eu vou ler só em voz alta, vocês apenas acompanham em silêncio. Depois nós temos uma leitura que vamos fazer ela juntos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Os irmãos podem assentar-se. Eu quero ainda agora Provérbios capítulo 31. Enquanto a irmã ali no slide coloca Provérbios capítulo 31. Essa sim nós vamos ler como leitura responsiva. E vocês estarem lendo o primeiro versículo, vocês o segundo, e vamos alternando até lermos até o verso 6. Já está ali, Provérbios capítulo 31. Do verso 1 ao 6. Eu já ia começar comentando, mas vamos ler primeiro e depois nós vamos então trazendo aquilo que o Espírito Santo tem para nós através dessas leituras. Então eu vou ler o primeiro verso, a igreja lê o segundo e assim sucessivamente até lermos o verso 6 todos juntos. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Para que não bebam e se esqueçam do estatuto
e pervertam o juízo de todos os aflitos, todos juntos. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito. Que Deus abençoe a sua palavra, somente até essa parte também da leitura. Bem, nós estamos hoje no dia intitulado Dia das Mães, e nós não temos a ver com o calendário gregoriano, ou o calendário qualquer que seja ele, assim, porque esse dia está lá no calendário, mas nós respeitamos e queremos homenagear não as mães, mas a Jesus Cristo, por ele ter dado mães, esse ofício de mãe, né, que é verdadeiramente ele é indispensável. Desde que foi instituída a primeira família sobre a face da terra, Deus é o autor da família e o diabo é o autor da separação. Então, por isso em Malaquias, Deus diz assim: eis que eu aborreço. Tem tradução na Bíblia que em vez de aborrecer fala abomino, né? Eu aborreço o divórcio, aborreço o repúdio, né? Ou abomino o repúdio. Então, mas do que vamos falar nessa noite? O nosso tema é influências de mãe. De novo, influências de mãe. E eu vou trazer aqui, será um breve culto, e queremos homenagear as mães, né? Com isso, honrando a Jesus Cristo, respeitando as mães. Mães e pais, é claro, mas por se tratar, essa data, né, que mundialmente já se comemora, no século passado, estamos no século 21, no século passado, século 20, foi quando alguém despertou, inclusive a mulher que teve essa ideia chamava Ana, e ela, então, tratando com as mulheres de policiais, de soldados que estavam para a guerra, e imagina a família como fica, o pai está lá para a guerra, não sabe se volta vivo ou morto, e se volta vivo, o pouco que eu sei são os expedicionários de guerra, é aqueles que voltam vivos. Muitas das vezes eles voltam faltando um dedo, uma mão, um braço, alguma coisa que perde lá na guerra, voltam vivos, mas com muitas sequelas e explosões que aconteceram ao seu redor, e eles não têm como evitar isso, está no campo de batalha, e então voltam com muitas sequelas. Geralmente já voltam aposentados. É bom, então não vai ter que trabalhar, vai ficar para o resto da vida quase que inválido ou inútil para outras atividades, porque os tímpanos do ouvido e tantas coisas mais, e tantas cenas que presenciou, tanto esforço que fez, que a pessoa não tem quase mais assim, cabeça, mente para gerenciar a vida normal. Então é mais do que justo, né, ter admiração e cuidar bem desses expedicionários de guerra. Agora, e as mães? As mães que ficavam em casa, isso as boas mães, com influência positiva, influência boa para a sua família, elas ficavam sendo mãe e pai ao mesmo tempo, cuidando de tudo que uma mãe precisa cuidar e que um pai também precisaria cuidar, mas não estava. Então, essa Ana teve a ideia de reunir outras mães ali, falar sobre coisas que ajudavam, né, a elas se firmarem, né, no propósito de mãe e a continuar a jornada. E isso então foi pegando esse costume, e o certo é que acabou então instituindo o Dia das Mães. E creio que essa Ana, né, não estou muito certo, alguém pode pesquisar depois, ela faleceu no mês de maio, e aí então escolhido a data. Mas essa parte assim de história, isso aí vocês pegam na internet. Queremos aqui a parte da Bíblia, não estamos reprovando a história, tá? Porque os fatos que estão registrados, contra fato não há argumento. Mas esse tema aqui nesta noite, influências, quando eu escrevi, até rasurei, escrevi influência. Mas uma mãe não dá uma influência só. Uma mãe transmite uma, duas, três, mais, infinitas, muitas influências. E que essas influências sejam para promover o bem, tanto da sua prole, né, seus filhos e filhas, quanto outros que direta ou indiretamente também sofrerão influências
dessa mãe. E nesse pequeno culto, nós poderíamos falar muito tempo, prolongadamente. E não estranho, o profeta, que nós cremos, o profeta para essa era, ele pregou uma mensagem intitulada Dia das Mães. E quando você lê naquela mensagem, a ênfase dele não está voltada, como está dizendo aqui, para o fato histórico, para os fatos históricos. Mas ele dá uma passada, uma rápida passagem, como a gente fez aqui, ele até detalha um pouco mais. E aí ele entra para a questão de mães mesmo. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo visita em presídio, né, em Nova Brasilândia. Eu fazia trabalho evangelístico ali, fiz muitas vezes. Na época que eu estava fazendo as missões por lá. E eu lembro que eu pedi permissão para as autoridades se eu podia distribuir um folheto e distribuir essa mensagem. E foi muito boa, né, distribuir para as pessoas ali uma das mensagens, eu quero distribuir outras também. Agora, irmãos, vamos então aqui para algumas das influências. Claro que não vou esgotar, e nem é o propósito aqui. Esgotar, que eu digo assim, passar todas as influências de uma mãe. Algumas influências vão ser passadas aqui, outras o Espírito Santo, é claro que vai continuar o trabalho. O Espírito Santo faz isso. É Ele que traz você aqui, tudo isso. Ele traz você, Ele traz a unção na igreja, e Ele trabalha também como pregador, com aquele que vai trazer a palavra, que na verdade a palavra é do Espírito Santo. Ele apenas optou, é vontade dele, Ele é soberano. Ele poderia ter escolhido um anjo, um vento, qualquer outra coisa, outro ser para levar a palavra, mas Ele escolheu o homem. Então, Ele próprio respeita o ofício, ou os ofícios que Ele mesmo criou. Em Efésios, nós lemos Efésios 6, em Efésios 4, verso 11, diz que Ele mesmo. Eu fico assim pensando, como que tem pessoas que acreditam que não existe o ministério de pastor, que não existe profeta, quando em Efésios 4, 11 diz que Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores ou mestres, né? Ali nesse caso que são sinônimos, né? Escrituristicamente. Então 5 ofícios. Agora, querendo com isso o aperfeiçoamento, né, do ministério para a edificação do corpo. O corpo é o quê? O corpo místico de Jesus Cristo. A igreja como corpo. Então, esses 5 ofícios trabalhando. Agora é Deus trabalhando nesses ofícios. Sim, mas é a questão de mãe. Nós lemos em Efésios, nós vamos começar por essa escritura. Eu pediria que, se for difícil para a irmã Júlia Vitória, deixar na tela, no monitor, Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 4. Nós só lemos correntemente. E agora eu quero comentar algumas coisas, partindo daqui. Em Efésios, capítulo 6, está falando que os filhos devem honrar pai e mãe. Tem como você separar. Eu vou honrar só o meu pai e vou desonrar a minha mãe. Então você vai honrar pai e mãe. E nessa escritura, travou, né? Não tem problema não. Nessa escritura, já foi lida, já está registrada. Mas se conseguir resolver aí, porque eu vou ter outras leituras, tá? Eu vou pedir depois. Se não der, nós faremos aqui mesmo na Bíblia impressa, sem problemas nenhum. Então, irmãos, quando Paulo, o apóstolo, foi na primeira era da igreja, né? Foi no tempo da largada, eu uso muito esse termo. Por quê? Não existia ainda a igreja de Jesus Cristo. Ela veio com a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo como Filho do Homem, mas Ele veio como Filho do Homem para os judeus. E veio para o que era seu e os seus não receberam. E a rejeição por parte dos judeus, por isso que não dá tempo para tanta coisa, tanta bênção, mas deixa eu passar para vocês. O povo judeu era chamado povo de Deus. E nós, que não somos judeus, somos gentios, éramos chamados de povo, não éramos povo de Deus. Éramos povo contrário à vontade de Deus ali. Mas, quando Jesus veio para o que era seus e os seus não receberam, Jesus então virou, como que ele girou
e virou para o nosso lado e estendeu a graça, a misericórdia para aquele que não era povo, para aquele que não era chamado povo. Agora, todo mundo, basta não ser judeu que vai ser salvo? Não. Dentre esse povo gentio, ele tira uma noiva para o seu nome. Ele tira um povo zeloso e de boas obras dentre. Quer dizer, são pessoas dos gentios, porém, não são todos os gentios. Como lá também os judeus não eram todos os judeus. Mas eu quero mostrar que foi através da cruz. Quando nós sabemos que Jacó, ele gerou as 12 tribos de Israel. Ele é pai, né? Ele é pai das tribos de Israel. E nós sabemos que quando Jacó teve os seus filhos, não tem como comentar tudo, mas das 12 tribos, 10 tribos são dos filhos de Jacó. E para completar as 12 tribos, que são 12, marque bem essa matemática, 10 das 12 são os filhos de Jacó, que gerou e deu origem às suas famílias e cada uma das tribos. Mas um dos filhos de Jacó, vocês conhecem bem sobre José. Não se fala muito sobre José lá do Egito. Aquele José era um dos filhos de Jacó. E José gerou também 2 filhos, que no caso são netos de Jacó. E aí então é Efraim e Manassés. Então Efraim e Manassés não são filhos de Jacó, são netos, mas completou as 12 tribos. Entenderam? 10 tribos mais 2, 12. E eu quero dizer agora para vocês que Jacó, o avô, quando estava bem velhinho, já nem enxergando direito, antes que ele morresse, ele falou assim: bom, antes que eu morra, eu vou transmitir a bênção. Tinha uma bênção que ele transmitia. E ele então foi transmitir para os 2 meninos, para os 2 netos, no caso, que comporiam as 2 tribos. E quando ele foi colocar as mãos, por lei, era para ele colocar a mão esquerda sobre a cabeça do mais novo, do menor, e a mão direita sobre o mais velho. Porque sobre o mais velho repousava uma bênção especial chamada primogenitura. Que é uma bênção de primogênito. O primogênito é o que nasce primeiro. Então, o mais velho nasceu primeiro, é automaticamente o herdeiro dessa bênção maior. É como se fosse uma bênção maior, uma bênção especial maior também para o maior. E uma bênção da mão esquerda, uma bênção menor, colocada sobre a cabeça do menino de menor idade ali. Mas quando Jacó foi colocar suas mãos, os braços dele cruzaram. E a mão esquerda, como já é de saber, né, não precisa nem detalhar, na hora do cruzamento, a mão esquerda foi para o maior, a mão direita desceu, foi para o menor, e a bênção ficou cruzada. E através desse cruzamento de braços, o José estava vendo isso, falou: pai, vejo que seus braços, suas mãos ficaram cruzadas. Jacó, sabe o que respondeu? Eu sei, filho. Do tipo assim, eu percebi, eu estou sabendo disso, mas foi Deus quem as cruzou. Foi Deus quem as cruzou. Aí isso aqui dá um longo sermão. Deus me deu um hino sobre esse assunto há muitos anos atrás, não lembro, lá pela década de 80 talvez, e a gente nem canta, temos que uma hora cantar, através da cruz. E o profeta, como lemos a mensagem do profeta, nós cremos em um profeta, nós recebemos um profeta, e melhor do que receber um profeta, nós somos recebidos também no ambiente do profeta. Então o Espírito Santo fez as duas coisas, ele envia um profeta e ele vem em você e te dá qualificação para você aceitar isso. Graças a Deus por isso. Deus me tirou do sistema, tirou outros do sistema. Hoje estou aqui, nós sendo conduzidos por esse Espírito Santo até a transformação dos nossos corpos. Então, meus irmãos, o profeta agora, não sou eu, o profeta irmão Brana comenta nas suas mensagens que aquela cruz lá no passado, aquele cruzamento de mão já estava apontando para a cruz do Calvário. Eu tenho mais coisas aqui sobre cruz que o profeta mostrou. Aquela mulher que estava catando gravetos para acender o fogo, para preparar comida, ela catou 2 cavacos, o profeta fala. E quando ela chegou no fogãozinho dela, ela colocou os 2 cavacos de lenha em forma de cruz. Como no fogão caipira, ali da irmã Célia. Coloca um pau para lá ou para cá, forma uma cruz ali dentro do fogão. E acende o fogo
e foi preparar a comida. Mas também não vou entrar nessa parte. Mas apontava também para a cruz de Jesus. Agora, tanto as mãos cruzadas quanto os 2 cavacos de lenha cruzados apontavam para a cruz. Mas e a cruz? Qual o significado dela para nós? Talvez muita gente que nunca nem ouviu nessa maneira aqui. Não é só a cruz lá, o sacrifício de Jesus. É que ali a bênção estava cruzando. Nós, povo gentio, era considerado menor, perto de Israel. Se colocasse Israel de um lado e nós aqui perto, então nós seríamos desprezíveis. Eles seriam aqueles de receber as bênçãos. Por isso ele veio para o que era seu. Mas os seus não receberam. Então a bênção que seria para eles veio para nós. E, no caso, o desprezo ou a bênção menor ficou para eles. Eles são filhos de Deus? São. E quando a igreja noiva partir daqui, no arrebatamento, vocês sabem, já todo pregador prega que vai ter uma grande tribulação aqui no mundo. Vocês estão vendo nos ensaios já. Essas enchentes, esses problemas todos, está tudo profetizado. Isso só são princípios, tá? Ainda não são. Agora, depois que a igreja partir, aí vocês vão, quer dizer, nós não vamos ver porque não vamos estar aqui, mas nós já sabemos de antemão, o caos vai se estabelecer de maneira generalizada. Ah, não é só região tal, não. Então o planeta passará por essa lição de moral, por rejeitar o Filho do Homem. Por isso não cansamos de falar sobre o Filho do Homem e pregar para que as pessoas predestinadas creiam e se posicionem. E as que não são predestinadas também descreiam e se posicionem também. Lembra que Judas Iscariote ficou, ele tomou da ceia, Jesus não falou, Judas, ó, dá fora daqui. Jesus não falou isso. Ele não repreendeu, Judas entrou e participou. Só que no final, a sorte dele não foi a mesma com a dos discípulos. Ele não estava no dia do Pentecostes, quando a igreja foi cheia com o Espírito Santo. Judas já estava fora da economia de Deus ali naquele instante, porque ele tinha cumprido a parte dele. Então, para quem tem a predestinação de trair Jesus, então vai em frente, né? Quem é sujo, suje-se ainda. Mas quem é limpo, limpe-se ainda. Bem, então a cruz tem esse significado e a bênção veio para os gentios. Agora, onde entra influências de mãe? Eu tenho aqui já a influência de Maria. Sabemos que Jesus é Deus. E Deus como Deus, ele não tem mãe, porque Deus existe desde o princípio. Mas Deus é Espírito. E Deus quis descer para a forma humana, da condição de Espírito para a condição de um ser humano. E por isso, então, ele fez um corpo para si. Ele não pegou um corpo emprestado. Primeiro ele atuou através de profetas, né, de mensageiros, mas ele diz, eu mesmo descerei. No hino que o irmão Sansão cantou, não sei se está na gravação, tomara que esteja. Se não estiver, nós podemos gravar, viu, irmão Sansão? Numa oportunidade, vir aqui no auditório para gravar hinos, né? Podemos ensaiar quantas vezes for necessário, aí gravarmos, porque esse hino tem uma estrofe dele, uma parte que fala, que também descerei. Jesus, enviei os meus patriarcas e os meus profetas, trazendo a lei. Lá no passado. Mas vendo quem? Eu, você. Mas vendo você moribundo, que quer dizer, uma condição de dependente, uma condição caída, uma condição que precisa de misericórdia. Mas vendo você moribundo, propus que ao mundo também descerei. Verbo no futuro, porque ele ainda não tinha feito isso, mas ele desceu. Como agora também, como filho do homem, ele desceu e está aqui trabalhando conosco, preparando o quê? Para subir. Está preparando para a partida. Hinos, né, que a gente ouve, a gente canta aqui. Estamos preparando para a partida. Muito bem. Então, Maria foi mãe do corpo. Deus escolheu a ela. Não foi naquela hora assim, não. Ele fez um par ou ímpar e escolheu Maria, não. Ele escolheu por predestinação. 712 anos antes de acontecer,
ele já falou pela boca do profeta Isaías, lá no Antigo Testamento: eis que uma virgem conceberá. Isso é uma palavra, era perigoso Isaías ser até preso. Se hoje falasse isso, tem alguém aí no Brasil que ia querer prender. Falar, como que uma virgem vai conceber? Mas Isaías profetizou assim mesmo. E passado mais de 700 anos, Maria vindo de um culto, o profeta comenta, né, sobre, esqueci o nome daquele, o tema da mensagem, a crença de Maria. Isso é uma mensagem titulada assim, o profeta pregou. Ele fala que Maria ia ali caminhando, pensando nas coisas de Deus, o que ela tinha ouvido na última pregação. O profeta fala, é quando você está pensando nele, é que ele aparece. E aí então, o anjo apareceu para Maria e falou que bendita era ela entre as mulheres, ela era agraciada, e de ti nascerá um filho. Aí naquela hora ela assustou e falou, mas eu sou noiva de José, em outras palavras, sou comprometida com ele em casamento, mas nós não somos marido e mulher ainda, nós só somos noivos. Aí o anjo acalmou ela e falou, não é assim. O Espírito Santo vai fazer sombra sobre ti. Ou seja, ela ficaria grávida assim, de uma forma misteriosa. E de sorte que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Então, claro que ela tentou entender, que ele deu um nó na cabeça dela, mas ela não foi para os dicionários, para o livro de biologia, e foi tentar descobrir o que é isso. Não, ela só falou, cumpra-se em mim segundo as tuas palavras. Ou seja, ela aceitou, entendendo ou não entendendo, ela aceitou. E isso aconteceu, e é assim que Jesus foi formado. Aí alguém fala, mas como que ela... Como? Deus é Deus. É Deus quem é o autor, tanto da parte feminina quanto da parte masculina. Mas tem que ter uma célula mãe, tem que ter uma célula mater, uma célula mestre. Deus faz todas as células que precisa. Então ele fez as células que precisa e fez elas serem criadas dentro do ventre de Maria, e essas células automaticamente esqueci o nome que fala agora em biologia, mas fecundaram, né? O óvulo fecundou. E a criança então veio a se desenvolver, e quando Jesus ainda não tinha nem nascido, estava no 6º mês, a mãe dele vai visitar a prima dela, Isabel, o menino mexeu dentro do ventre, e isso, ou seja, com a presença de Jesus, lá quando Maria estava visitando Isabel também estava grávida, né? Isabel estava grávida no 6º mês de João Batista, e Maria vai agora lá para visitar João Batista, que não havia se mexido ainda no ventre da mãe, que era Isabel. Ele se mexe. E o certo é que João e Jesus são primos, porque Maria e Isabel eram primas. Então, duas primas, uma foi mãe de Jesus, a outra mãe de João Batista. João Batista, 6 meses mais velho que Jesus, né? Claro, nasceu primeiro, ele foi o precursor. Quando ele era já maior, ele começou a pregar que viria um e assim sucessivamente, que era Jesus, certo? Mas então qual a influência de Maria? Muitas, mas eu vou citar só essa frase. Aquela vez que faltou vinho lá na festa, e ele estava ali, então eles tinham um hábito de distribuir o vinho bom no começo. As pessoas estavam ali na festa, tinham que beber as coisas e elogiar, estava muito boa e assim por diante. Só que daí o vinho acabou, e depois, por último, quando as pessoas não têm mais sentido, porque estavam já um pouco embriagadas, eles... Lembra que não é festa dos cristãos, era uma festa normal das pessoas. Jesus só estava passando por ali, foi lá por quê? Porque tinha que cumprir a palavra de Deus ali. E lá então, foi quando faltou vinho, tinha ido vinho bom e tinha ido vinho ruim. E aí, o poder de discernimento do bêbado, depois que o bêbado está bêbado, ele bebe qualquer coisa e não sabe se está ruim ou se está bom. Então, aí foi a hora de transformar. Jesus foi e transformou, alguém veio e falou assim, acabou. E Jesus transformou água em vinho. E a notícia bíblica que tem ali é que aquele vinho era melhor do que todo o melhor vinho que havia sido servido. E aí as pessoas cobraram do chefe, do chefe ali, da responsável, como você faz isso? Deixa o vinho bom guardado para o final. E tacou o vinho ruim em nós no começo e agora o vinho bom. Aí depois veio então, Jesus tinha transformado água em vinho e saiu o melhor vinho ali. Certo? Mas e Maria?
é que quando as pessoas ficaram assim, quando Jesus deu aquela ordem, pega talhas, potes, as coisas de barro e vasos, para colocar água. Pegue água, não pouca, e foram colocando para ser transformado. Então naquela hora as pessoas ficam assim, com aquela dificuldade. Acatamos o que ele fala e fazemos ou não. Aí Maria expressou essa frase: fazei tudo o que ele mandar. Olha que frase: fazei tudo o que ele disser, ou fazei tudo o que ele mandar. Então, que influência de Maria, tá vendo? E aí, seguindo as influências de uma mãe, vamos tomar uma mãe que influenciou para o mal agora, Herodias. Herodes era casado, mas ele flertou, ele arrumou uma amante por nome de Herodias. Alguma tradução fala Herodíades, outras traduções falam Herodias. E o certo é que essa Herodias, mulher ilegítima de Herodes, do rei Herodes, influenciou a filha dela para dançar no dia do aniversário do rei Herodes. Mas é porque a mãe velha tinha uma intenção. Ela não gostava do profeta João Batista, porque João pregava. Uma vez João Batista pregando, ele falou assim, ele apontou para Herodes. Herodes caiu na visão de João. João falou para ele: não é lícito, Herodes, possuir a mulher do teu irmão, porque Herodias não era a mulher dele, era a mulher do teu irmão Filipe. E a pregação de João contemplou isso aí, ela condenou o pecado. Então a Herodias guardou isso, guardou mágoa. Pessoas que guardam mágoa no coração, não conseguem perdoar nem os outros nem a si mesmo. Fica provando e bebendo e morre do próprio veneno, né? Então Herodias guardou aquilo consigo. E no dia do aniversário do rei Herodes, a mocinha foi lá e dançou com ele. E foi uma dança tão bem feita, segundo eles lá, que o Herodes ficou muito satisfeito, o velho Herodes. Falou: menina, você pode pedir o que você quiser, ainda que seja metade do meu reino, aquela coisa de rei. Ou seja, não tem miséria comigo, o que você pedir eu vou te dar. E aí a menina, sempre a mente da garota, e também submissa à mãe, né? Ela correu na mãe para tirar a ideia. Ela não quis fazer o pedido logo de cara. Poderia já pensar em uma coisa, ele pediu: ah, rei, então me dá tal coisa, um vestido novo, sei lá o quê. Mãe, o rei falou assim, 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 o que eu peço? Aí na hora a mãe pensou: pai, agora vai lá e pede para ele que você quer a cabeça do profeta num prato. Agora, se só pedisse a cabeça, poderia trazer o profeta, vir falar aqui a cabeça. O profeta está aqui. Fala que você quer a cabeça de João Batista num prato. Aí a menina pensou, não entendeu aquilo e foi lá e fez o pedido. E na Bíblia está escrito que o Herodes, ele parou e pensou do tipo assim, não é que ele se arrependeu, mas ele deu um nó na cabeça dele. Ele pensou: isso não. Ele não queria fazer isso. Mas como rei, ele não podia deixar a palavra dele cair, voltar atrás. E então, mas ele sentiu muito de fazer aquilo. E aí então foi quando ele mandou os soldados ir lá na prisão. João Batista já estava preso naquela ocasião. E aí então cortaram a cabeça de João Batista, deceparam e trouxe no prato e cumpriu o desejo não da menina, mas da mãe. E pessoas sem revelação, foi por isso que Deus me tirou do sistema. Não vou nem falar o nome do sistema aqui não. Mas todos sabem que Deus tira pessoas de sistemas e tirou a mim de uma religião que comemora João Batista, levanta bandeiras, levanta as coisas, faz fogueira de São João Batista. Mas é que naqueles dias, quem também tinha raiva do profeta, igual a Herodias, fez uma festa naquele dia. E ficava insultando o profeta, falando: viva João! Quer dizer, a cabeça de uma pessoa cortada e você falando: aí, viva, viva! Então eles estavam insultando ele, falando viva. E hoje as pessoas não sabem disso. Daqui uns dias, mês de junho, né, vocês vão ouvir isso aí. Então, essa é a influência. Tá, então a influência de Herodias é uma influência de mãe? É, para o mal. Só que todo mundo que faz isso recebe uma maldição familiar. Como a família de Judas Iscariotes, que eu comentei aqui, e outros que recebem uma maldição e isso vai andando depois. Só se Deus tiver um filho predestinado para aquela família, ele tira aquele filho e quebra a maldição e salva o filho ou a filha dele. Então eu e você não temos que ter medo de maldição. Aí se lá no passado meu bisavô, não sei quem, teve maldição, problema dele com Deus. Deus pode, dentro de uma família, escolher e tirar um, tirar outro, tirar quem ele quiser. E aí então, quando ele faz isso, nós temos exemplos que não dá para citar todos aqui, mas
pessoas que eram possuídas por espíritos malignos, e Deus entrou em cena e tirou aquela pessoa daquela condição, como por exemplo o endemoniado de Gadara. Como eu gostaria de ter mais tempo para falar dele. Era um homem desprezível, morava já no cemitério, ficava por ali, escondendo por ali, assustando pessoas. E o profeta comenta, numa mensagem que eu fui inspirado a estudar há poucos dias atrás, que esse homem em casa quebrava as coisas, e muitas coisas horrendas, mas a família estava orando por ele. E um dia Jesus o encontrou e tirou toda aquela legião de demônios dele, e Jesus fez dele missionário. Falou, agora volta. O homem ficou tão feliz quando ele ficou livre, que ele falou, agora Senhor, já foi querer adiantando de sentar no barquinho de Jesus para ir embora com Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus falou, não, eu quero que você fique, você não vai não, você vai ficar e você vai anunciar essa palavra. Tudo que foi feito com você e que aconteceu, volta e anuncia. Agora olha como que Deus envia pessoas que não têm o mínimo de aceitação pelas outras pessoas. Quando o gadareno voltasse para pregar a palavra, a turma ia vazar dele, não ia querer reunir nunca. Esse não é aquele que estava no cemitério assustando todo mundo e fazia o quebra-quebra, e agora ele vem falar de Jesus, mas é ele que foi escolhido. Pelo menos esse pouquinho aqui, né? Uma pepita para nós. Agora, irmãos, já vimos uma má influência, né, de Herodias e a sua filha. Vimos a boa influência de Maria. E agora na escritura que eu pedi para deixar ali. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Quer dizer, ser obediente ao vosso pai no Senhor. E se o pai, se a mãe quer que o filho obedeça, mas assim, quer que o filho roube, quer que o filho faça as coisas que não é para ser feita. Digamos que é um pai ou uma mãe não convertido. É para o filho respeitar? Sim, é para respeitar. Mas não fazer as coisas erradas. Então, você vai ter que respeitar o pai, não ficar respondendo, nem nada, baixa a cabeça. Mas se ele der uma ordem que você vá lá e mate alguém, você vai lá e roube alguma coisa, ou você faz isso, você faz aquilo, o profeta chega a ampliar isso para o marido e a mulher. Então, digamos que o marido está querendo, a mulher é cristã, ela é uma convertida, e o marido não é, um exemplo. E aquele marido não convertido quer forçar a sua mulher a vestir roupas imorais, quer forçar ela, tipo, a beber, a ir para os bailes com ele. Nesse caso, ela é obediente, mas ela vai desobedecer, ela não vai fazer aquilo, e nesse caso ela não está sujeita. Já entra para outro campo, mas deixa isso aqui para um outro dia que eu for pregar sobre família, mais no geral. Hoje é mais específico para as mães. Então, honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então veja, mandamento com promessa. Tem mandamento que não tem promessa por detrás dele, é só para você respeitar e pronto, ponto final. Respeite ou faça o que o mandamento mandou e pronto. Esse não, esse é o mandamento com promessa. Então, respeitar, obedecer, honrar pai e mãe tem promessa. E que promessa, hein? É viver bastante. Vamos ver, ó, para que te vá bem. Porque que tem pessoas, tem filhos que tudo vai bem para ele. Tem sofrimento, tem lutas, mas vai bem, consegue se sair. E tem outro, parece que desculpa a expressão, parece que é azarado. Tem pessoas que falam, parece, sei lá o que eu fiz. Eu já vi pessoa até comentar assim, parece que eu taquei pedra na cruz, mas vai ver que tacou mesmo. Você não precisava estar lá no dia da crucificação lá, cuspindo, jogando pedra em Jesus, não. Hoje tem como jogar pedra em Jesus. Tem uma mensagem que o profeta pregou chamada acusação. Ele fala que pessoas hoje são responsáveis pela segunda crucificação. Está acontecendo a crucificação de Jesus pela segunda vez. A crucificação do Filho do Homem. Quando as pessoas sabem fazer o certo, mas optam, escolhem fazer o errado. Não, porque eu sou do contra, porque eu sou diferente. Então seja diferente, seja do contra e colhe também os resultados. Então, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Está vendo? A longevidade. Que gostoso, né? Ter a vida longa porque respeitou os pais. Aí o outro, não, eu sou o cara, eu sou o tal, e nem presta atenção. Dali a pouco, alguma coisa acontece, leva embora, já tira as pessoas também de ter aqueles problemas, né? Mas leva embora. Deus não deixa o exaltado ficar o tempo todo. Quase todos eles são colhidos precocemente. Quase todos, não vou dizer que todos. Mas, então, é um mandamento com promessa. Não é invenção de pastor, não é invenção do profeta, é Bíblia.
Aí depois vem, diz, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Quer dizer, tratando-se de pais cristãos. Agora é claro que acontece de Deus chamar filhos, mas não chamar os pais. É problema de Deus, Ele que chama, Ele chama quem Ele quer. Nós temos muitos irmãos e irmãs que Deus chamou o filho, mas não chamou o pai, ou talvez não chamou a mãe, ou não chamou nenhum nem outro. Aí nesse caso o filho ou a filha vai vir para a palavra, servir a Deus, respeitar, honrar pai e mãe, mesmo eles não sendo crentes. Mas aquele caso esse pai dê um comando de pai, ou a mãe dê um comando de mãe, filha, você tem que respeitar a mamãe, tem que vestir desse jeito, é eu que estou falando. O Espírito Santo fala lá dentro, fica quieto, mas você não vai fazer aquilo ali de errado, porque se você fazer, né, tem um que é maior do que a mãe, maior do que o pai, que é Deus. Então esse nós não podemos desrespeitar. Creio que não precisa aprofundar muito nisso aqui, nós já sabemos. Sim, até o 4 só, tá, irmã Júlia? E quando lemos, passando agora pela escritura de Provérbios, aquela que nós lemos juntos, ali falou do rei Lemuel. Eu lembro quando eu estava no início dessa mensagem, tinha saído do sistema recentemente, e aquela vida, né, de ex-católico e agora convertido, e Deus tratando comigo, né? Eu era do campo das músicas, e Deus já me mandou queimar um caderninho, já estava com umas musiquinhas escritas lá, e graças a Deus, obedeci a voz de Deus. Um ladrão entrou na minha casinha, no momento que eu estava lá, e roubou uma guitarra que eu tinha, mas eu recém-convertido, quer dizer, ainda estava me convertendo, nem batizado não era ainda, estava estudando a palavra. E o ladrão levou alguns dos meus ex-alunos, até hoje, não sei se hoje nós comentávamos sobre um certo que ele é cabeleireiro e ele fica cortando o cabelo e comentando da palavra. Esse rapaz, não vou falar o nome aqui. Ele é um que era meu aluno na época. Ele e os outros ficaram tão irritados com aquilo, e ele foi um que falou, professor, esse cara foi roubar a guitarra do senhor? Aí ele falou assim, quer que eu faça alguma coisa com ele? E queria se vingar por mim. Mas dentro de mim o Espírito Santo falou assim, não, aquele ladrão levou a guitarra, por quê? Porque aquela guitarra poderia ser uma tentação para mim tentar puxar para a música do mundo. Mas, depois que Deus trabalhou comigo, deixou eu completamente convertido e pronto, eu fiquei sem voz, fiquei sem mentalidade para música por muito tempo, alguns anos, pelo menos 3 anos, a voz rouca. É Deus que faz todas essas coisas, vou reclamar? Depois Deus devolveu voz, devolveu tudo e me trouxe uma infinidade de hinos. Eu já contei mais de 100. Isso para quê? Para ajudar a noiva. Quando cantamos, nós estamos então ficando mais fortes, né, na batalha. Então, irmãos, vamos agora... Então o rei Lemuel, eu e o pastor Afonso, o irmão Afonso, na época, estudando ali, nós líamos aquela passagem de Provérbios 31. A mãe de Lemuel influenciou o rei, filho dela. Ó Lemuel, não é próprio dos reis, Lemuel, beber vinho nem bebida forte. Por quê? Um rei está numa posição que ele tem que ficar atento, porque as coisas estão ali diante dele. O estatuto, as leis, né, para cumprir, para colocar ordem, manter a ordem no reinado. Então, não é próprio dos reis ficar embriagado. Senão todo mundo vai aproveitar, vai saquear tudo, vai fazer o que quer. Então, rei, e nós estamos aqui, irmãos, como na posição de príncipes, de reis, de rainhas. Então temos que estar, se temos que ter o vinho, é o vinho da palavra, é o Espírito Santo. Agora as coisas do mundo, nós não devemos, como diz, ir atrás delas e distrair das coisas de Deus. A moral da história que a mãe do rei Lemuel queria passar, é que quem está numa posição privilegiada não pode ficar distraindo com as coisas do mundo e perdendo o sentido das coisas espirituais. Você pode participar das coisas materiais, sim, dentro dos padrões onde você não perde o sentido. Alguém chegou, não, só esse vinhozinho, só esse cunhaquezinho, só esse não sei o que aqui, você vai dizer, não. Porque às vezes você tem que estar em ambientes que muitas das vezes vai ter essas coisas. Você não vai lá? Certo é não ir, mas se por algum motivo você passa por lá. Jesus ele participou de coisas, ele esteve em festas, como aquela que eu já citei, de pessoas mundanas. Teve em outras vezes, comeu com publicanos,
Mas por quê? Porque ele tinha influência para passar para alguma pessoa ali. Então muitas vezes Deus também vai te usar, irmão, irmã, para passar uma influência. Então se você está lá no meio de outros povos que não servem o mesmo Deus que você, busque de Deus, ó Deus, eu não estou entendendo por quê, mas se o Senhor me quer aqui, que o Senhor me deixe passar a tua influência para essas pessoas. E ao final de tudo, que as outras pessoas possam falar, tá vendo? Aquela irmã, aquele irmão. Então, quer dizer, você vai conseguir ser alguém de influência para ajudar outras pessoas, mesmo em lugares assim. Bem, então a mãe do rei Lemuel passou aquela influência para o seu filho rei. E como eu disse que tinha outras escrituras, eu tenho agora em 2 Timóteo, se a irmã Júlia puder pegar aí, 2 Timóteo, capítulo 1. Enquanto vai colocando no monitor, eu vou falar de Joquebede. Eu não vou ler no Antigo Testamento, mas a mãe de Moisés. É muito conhecida a história de Moisés, o profeta Moisés, e a mãe dele, Joquebede, influenciou, e como influenciou para a obra de Deus. Então, Moisés nasce naquele tempo em que estava aquela matança de inocentes, aquela perseguição dos inocentes. Esse é o lado de Satanás. Satanás, quando ele percebe que algo espiritual grande está para acontecer da parte de Deus, Satanás não consegue discernir todas as coisas, mas ele fica meio que afadigado. Ele fareja no ar assim, ele começa a pensar, o que eu posso fazer para atrapalhar? Então, inspirou os reis, o faraó da época, para mandar matar os inocentes. Por quê? Se alguma criança, no meio daqueles inocentes, tivesse que ser usada por Deus, então com aquele decreto ela morreria. A mesma coisa repetiu nos dias de Jesus. Também teve a matança dos inocentes, crianças de 2 anos para baixo. E o profeta Montana fala que hoje em dia também, através de anticoncepcionais e outros métodos, e também programas de televisão, eles colocam mulheres que matam a mente dos nossos inocentes. Não vou falar o nome aqui, mas até veio aqui para falar. Influenciadores e influenciadoras, hoje digitais, né? Então, através dos filmes e assim sucessivamente. Mas, então a Joquebede influenciou, e toda a história dela pode ser lida, a maioria já conhece. Então fez com que Deus usasse como meio para ajudar a salvar aquele garotinho da morte dos inocentes, escondendo o menino e assim sucessivamente. Depois não consegue esconder o tempo todo, o molequinho com 3 meses chorando já bem forte, já mais grandinho saindo lá para fora. Quer dizer, está percebido agora, todo mundo sabe que naquela casa tem um menino, e não era para ter, era para ter sido morto. Então, quer dizer, Deus inspirou Joquebede para até ali esconder o menino, mas depois colocar o menino no cestinho, betumado, né, calafetado de fala para não entrar água, colocou no rio e soltou o rio abaixo. Isso é uma covardia? Não. Tem que acionar o conselho tutelar porque a mãe abandonou? Não. É Deus que mandou usar aquele método. Sabia que logo mais abaixo tinha umas moças tomando banho, e entre aquelas moças estava filha de gente de influência, da família do rei, da família de Faraó. E a moça viu e gostou, pensou que isso é um menininho perdido mesmo aqui, levou e criou ele como filho dela. E precisou de contratar uma babá para ajudar, e a única babá na região disponível era a própria mãe do garoto. Então veja o que Deus faz. Faz as coisas acontecer. E assim faz comigo, faz com você e assim sucessivamente. Essa é a influência de Joquebede. E agora, na escritura 2 Timóteo, capítulo 1, já está ali. A leitura já vai estar no monitor. Já estamos caminhando para o encerramento. Paulo escreveu a Timóteo. Paulo sendo o profeta, né, o apóstolo e o profeta daquela época, e Timóteo sendo um convertido pela pregação de Paulo. Paulo chama ele de filho, mas não é que ele era filho de sangue, ele era filho da pregação de Paulo. Paulo gerou ele segundo a pregação do Evangelho. E Paulo tinha uma admiração tão grande por Timóteo, pelo jovem Timóteo, e aqui vocês vão ver onde entra a influência de mãe. E Timóteo era um jovem que carregava influências que veio através da família que ele foi criado. Uma família temente a Deus, mais de uma geração. Paulo menciona aqui Eunice, isso mesmo, Eunice, a mãe de Timóteo, e menciona até a avó dele, o nome de Lloyd. Então vamos ler. Paulo, eu vou ler desde o princípio, verso 1, 2, 3, e vou finalizar no 5, para que vocês vejam um pouquinho do contexto.
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo. Verso 2, Cristo Jesus. A Timóteo, quer dizer, ele fez a introdução na carta dele e está endereçando ela a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Tá, Paulo fez a introdução e agora ele vai falar assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti. Quem é o ti aqui? Timóteo. Eu faço memória. O que é memória? Lembrança. Quer dizer, Paulo está dizendo, está admitindo que ele lembra de Timóteo o tempo todo. Faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Quer dizer, quando Paulo vai orar, Senhor Jesus, quando ele começa a orar, na mente dele vem pessoas. E Timóteo é uma dessas pessoas lembradas. Creio que acontece com vocês também, pessoas que vêm na mente quando vocês estão orando. Se eu for falar da minha experiência, né, vem vindo aquela fila e eu quase não termino de orar. E aí quando eu sinto, aí então encerro ali. Mas essas pessoas são lembradas em oração. Satanás tem uma fúria muito grande, porque ele fica querendo aprontar com aquelas pessoas. O Jó fazia isso, ele orava pelos filhos dele. Os filhos dele saíam e era para festa mundana, para coisas erradas. E Jó intercedia, e Deus foi e cuidou. Então, Satanás fica muito bravo, porque ele quer cirandar em filhos e filhas de Deus que está um pouco na margem. Aquilo ali está fácil, aquela está fácil. Vai ser facinho de eu fazer ela beber um copinho de caipirinha agora. E vai lá e não consegue. Peleja. Se conseguir alguma coisa, aquela filha entra em problema já e pede perdão a Deus. É assim que a Emanélia, o profeta fala daquela moça que era uma dançarina, uma ex-dançarina, se converteu, foi batizada pelo profeta, mas um dia, voltando da igreja, ela foi andando devagarzinho, passando perto do clube, onde ela dançava antigamente. Ela não fazia isso mais. Mas naquele dia, o diabo conseguiu fazer com que a Emanélia fosse parando, escutando o som da música lá dentro. E ela pensou, sabe uma coisa? Ela foi assaltada na mente, vou entrar lá dentro e vou ajudar a converter pessoas. E subiu a escadinha, entrou lá para dentro, e ela foi tão fraca, que daí quando ela se viu, ela estava dançando com um homem ali. Mas o Espírito Santo entrou na mente dela e ela se tocou e largou aquele par que ela estava dançando e saiu correndo. Ninguém entendeu nada. Saiu correndo e saiu rua abaixo e foi parar na casa do profeta, irmão Brana. E eu li isso na mensagem. Chegou lá e pediu, irmão Brana, tem jeito para mim ainda? Eu fiz isso. Eu não quero ser isso que aconteceu. Aí o profeta então orou por ela, expulsou aquele espírito e ela ficou bem. E aí agora ela contava a volta. Então não adianta querer ficar flertando com o pecado. Eu vou tirar fininho do pecado, mas eu não vou pecar. Então, com Emanélia, deu muito trabalho. E na mesma noite teve um outro, que foi um bêbado, né? Mas eu não vou entrar agora para não tomar tanto tempo. Então, irmãos, no caso de Timóteo, desejando muito ver-te, estou continuando a leitura, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Então, Paulo elogiou a fé não fingida de Timóteo, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide. Então, a influência da avó. E em tua mãe. Parece que aqui no Eunice, isso aqui fala. Eu achei que em outra escritura que ia falar. E em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Então, tá vendo que gostoso? Paulo usar em 3 gerações. A avó Lóide, depois tua mãe Eunice, e agora habita em ti. Eu tenho certeza que habita em ti. E deixa eu ler ali o verso 6. Ó. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Somente daí. Aí quando eu fico olhando as meninas, os meninos, né? Deus distribuiu dons, distribuiu ofícios para cada um aqui. Um é mais para a área técnica, outro para outra área, né? Constanção, na liderança dos cânticos. As irmãs com as influências de ensinar as meninas. Hoje eu notei o barulho, assim, o movimento das meninas limpando aqui, nem fiquei sabendo quem foi, mas pela voz que eu escutava, pela voz de alguma das meninas. Então,
Eu e a Marcela ainda comentávamos lá. Então é assim que vai aprendendo no caminho do Senhor. E ajudando para que os mais velhos possam se ocupar em outras coisas, né? E aí então os mais novos vão aprendendo e já estão tocando, com o tempo vão aprendendo outras partes, outros ofícios, e assim sucessivamente, até chegar o momento da nossa partida daqui. Isso está certo, está tudo certo, é só continuar. Bem, irmãos, então a influência aí de mãe, mais uma vez. Eu creio que, se fosse citando mais, teríamos mais para citar. Eu quero agora só pegar aqui um trechinho da mensagem Perguntas e Respostas número 3, antes de nós encerrarmos, pregado no dia 30 de agosto de 1963. Perguntas e Respostas número 3. Vou tomar aqui o parágrafo 46, 47. Não vai falar sobre mãe, mas vai falar sobre estar cheio do Espírito Santo. E quem não está cheio do Espírito Santo não vai respeitar pai e mãe. Vai falar coisas que fere a mãe, fere o pai e fere o Espírito Santo. Porque aquilo que contraria o Espírito Santo vai contrariar pai e mãe também. Então por isso nós temos que estar cheios do Espírito. Agora, o Espírito Santo aponta estes ofícios, mas quando você tenta forçar a si mesmo nisso, se eu disser que você tem que comer torta de cereja, e se a torta de cereja te faz vomitar? E ainda você vomitaria e tentaria comer torta de cereja e vomitaria. Vê? Você estaria prejudicando a si mesmo. Essa é a maneira que você tenta fazer quando você tenta forçar a si mesmo a fazer algo, que é contrário ao Espírito. Ele tem a sua vida destinada para uma certa coisa. Você compreende isso? Vem. E você, quando você está cheio do Espírito, aqui está um dos melhores sinais que conheço. Tem gente que pensa, mas eu não sei se eu estou cheio do Espírito. É só prestar atenção. O profeta disse que aqui está um dos melhores sinais que eu conheço. Você está tão apaixonado por Cristo e crê na palavra que Ele diz ser a verdade? Vê. Essa é a evidência que você tem no Espírito Santo. E a sua vida estará cheia de gozo. E ó que coisa, tudo é diferente, vem? Então, do que isso costumava ser? Este é o Espírito Santo. Eu poderia prosseguir aqui, mas o que o profeta está mostrando é que você vai ser cheio de gozo. Em Gálatas capítulo 5, lá vai falar, mas os frutos do Espírito são, aí vem a fila de frutos: gozo, paz, temperança, longanimidade, mansidão. Seria até bom te ler isso, mas eu vou deixar isso para uma outra ocasião. Gálatas capítulo 5, creio que do verso 18 para frente, nós vamos encontrar sobre os frutos do Espírito Santo e depois os frutos da carne. Depois que fala dos frutos do Espírito, fala, mas os frutos da carne são prostituição, em primeiro lugar, lascívia, e contendas, e um monte de outras coisas ali, que eu não vou entrar agora também. Então, quem está cheio do Espírito Santo vai obedecer pai e mãe. Ainda, como eu falei, ainda que há coisas que você não concorde, você vai se manifestar de maneira cristã. E não é visando lucro, mas tem até um lucro aí, né? Que é viver bastante e para que te vá bem. Então, quem é que não quer se dar bem, não é isso? Eu quero que as coisas vão bem comigo. Então, volta lá. Inclusive, já encerrando, mas há umas crenças que pregam apenas prosperidade. As pessoas ganham muito dinheiro, se dá bem, abrir uma empresa, um negócio, e aí então começa a colocar empresários bem-sucedidos para dar testemunho, e os testemunhos são esses, que sempre respeitam o pai, sempre respeitam a mãe, e até faz culto aos mortos. Aí está errado. O pai já morreu, a mãe já morreu, aí vai prestar culto, homenagem a eles, para poder você se dar bem na vida. Não é por aí. Então você sabe que Satanás se mete o focinho em tudo. Um dos irmãos que orou aqui na frente hoje, creio que foi o irmão Wesley, orou, então foi dito palavras assim, que Satanás faz muitas armas, muitas ciladas, onde você pensa que o conselho é bom, que é uma instrução boa para o cristão, e é Satanás, falando coisas boas,
e colocando você em problemas com Deus. Porque só Deus nós devemos adorar. Então nós não devemos... mas é o pai e a mãe. Depende. Você vai pegar a foto dele ou dela ou qualquer coisa e fazer uma oferenda a ele, a ela? Não. Deus não quer que faça isso. Apenas honre pai e mãe, respeite, e aí então você está dentro da vontade de Deus. Bem, preciosos irmãos e irmãs, chegamos então ao final dessa meditação e que nessas palavras, muitas vezes entrecortadas, o Espírito Santo possa juntar tudo isso e fazer com que isso seja um alimento que te mantém por quanto tempo precisar e que isso seja retransmitido para outros e seja lembrado, né, para que te vá bem e viva, né, muito tempo sobre a terra, né, e vá bem e assim sucessivamente. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus e que Ele nos prepare para uma ótima noite de descanso e uma nova semana onde podemos desfrutar da presença dEle e continuar, né, esses conselhos sábios da palavra de Deus. Amado e glorioso Deus, obrigado, Jesus. Cele estas bênçãos em cada coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.